Boa noite, a paz do Senhor. Neste momento eu quero compartilhar algo com você, como temos feito. Algo muito simples, mas eu tenho certeza que há de tocar no seu coração. Eu quero ler com você um trecho da Bíblia, de Marcos, que fala a respeito da vida, a respeito do momento da vida de um homem, de um Geraseno, um homem que vivia numa determinada situação, numa determinada circunstância, e a qual o trecho que nós vamos ver relata, e depois também relata a forma como ele começa a viver após ter um encontro com Cristo. Isso está lá em Marcos, no capítulo 5. Eu quero ler com você o versículo de 1 a 5, e depois de 1 a 6, e depois o versículo de 15 a 20. A Bíblia diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 1. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava, porém, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. O versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor lhe fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Meus amados, nós vemos aqui um quadro retratado aqui em Marcos de um homem que fica explícita a situação dele antes de ter um encontro com Cristo e após ter um encontro com Cristo. Marcos relata aí a situação que esse homem se encontrava. Homem que vivia aos sepulcros, homem que vivia se ferindo, homem que vivia perdido. E depois também relata a forma como foi encontrado esse homem, completamente transformado. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso, do fato de nós vivermos ou não com Jesus. Qual que é a diferença? Vale a pena? O porquê isso? Existem muitas pessoas, nós vivemos num contexto em que existem muitas pessoas, nós conhecemos muitas pessoas, que elas creem que Jesus, elas acreditam que Jesus existe, elas creem no poder que Jesus tem, mas elas não vivem isso. Elas não vivem isso. Esse homem, ele se encontrava
numa situação muito parecida com os termos que nós vivemos hoje em dia. Talvez pessoas que acreditam, talvez pessoas que creem, talvez pessoas que acreditam, que sabem que existe, mas que não vivem. E esse homem, ele vivia numa morte. Quando a palavra fala de sepulcro, ela relaciona isso à morte. Esse homem vivia perdido. Quantas pessoas hoje, elas atravessam nas suas vidas uma morte familiar, casamentos destruídos, filhos perdidos. Quantas pessoas hoje elas atravessam na sua vida uma morte emocional, pessoas que sofrem por depressão, por síndromes e etc e tal. E o detalhe, meu querido, isso é interessante, né? Isso é extremamente interessante. E eu falo com um pouco de propriedade com relação a isso, porque nós cuidamos e nós temos um projeto para cuidar de dependentes químicos. A pessoa muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela tem o desejo da melhora. A pessoa na grande maioria das vezes, em quase 100% das vezes, ela reconhece a necessidade da mudança e ela quer isso. Ela precisa disso. Agora, nada pode acontecer, nada pode mudar se nós não tivermos Jesus. Isso era uma realidade na vida deste homem, que é relatado lá em Marcos. Eu acredito que o meio em que ele vivia, eu acredito que as pessoas que o conheciam, e eu acredito que ele mesmo, e muitas das vezes, ele deve ter tentado a melhora, a mudança, a transformação. Mas essa mudança, essa transformação, essa realidade, ela não acontece sem Jesus. E o detalhe, muitas vezes nós até melhoramos. Muitas vezes nós até nos pegamos em situações melhores. Como eu acabei de compartilhar nesse momento, eu vejo alguns meninos que sofrem por dependência química, e esses meninos muitas vezes eles passam por períodos de melhora. Eles melhoram, mas muitas vezes eles retornam ao erro. Essa transformação, se ela não for acompanhada, se ela não tiver a presença desse governo estabelecido por Cristo, ela é extremamente momentânea. Ela é extremamente circunstancial. Muitas vezes nós nos emocionamos, muitas vezes nós nos iludimos e ficamos, emocionados com aquilo que nos rodeia e decidimos mudar. Mas se essa mudança, se ela não tiver a presença do próprio Jesus, nós não conseguimos. Não há força em mim e em você para que nós venhamos a mudar. Posso falar por mim, porque eu sou um exemplo disso. Não há força em mim se eu não estiver com Jesus, para que haja essa transformação, essa mudança. Nós lutamos, nós nos empenhamos muitas vezes, mas nós não conseguimos alcançar vitória. A Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, a Bíblia diz assim: há caminhos que ao homem parece, mas
mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece bom, mas ao cabo, ao final, dá em caminhos de morte. Por mais que nós venhamos a acreditar, por mais que nós venhamos a considerar Jesus Cristo como Senhor, se nós não vivermos com Ele, para Ele, de nada há proveito, de nada há um resultado satisfatório, porque afinal de contas vivemos apenas de momentos, de circunstâncias. Tentamos, lutamos, queremos, temos o desejo, mas em nós, em mim e você, não há força suficiente. E a Bíblia relata aqui em Marcos que esse homem, ele teve um encontro com Cristo. Nós vemos aqui no versículo 6 que ele olha Jesus e ele corre para adorá-lo. Nós lemos também a partir do versículo 15 que relata a transformação desse homem, a mudança desse homem. Aquele que era visto largado, jogado, abandonado, ele é encontrado e, detalhe, causa até um espanto, né, por parte dos discípulos. Ele é encontrado sentado, comportado, vestido, tranquilo. Somente Jesus para proporcionar essa mudança. Somente Jesus para proporcionar a mudança necessária para a vida de um homem. O verdadeiro encontro, ele proporciona isso. O verdadeiro encontro, ele traz isso para a vida do homem. A Bíblia fala que em 2 Pedro, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 19, pois aquele que é vencido fica escravo daquele que o vence. Quando nós nos deparamos com situações assim como esse camarada, que se encontra aprisionado pela situação, pelas circunstâncias, e quando nós somos vencidos por ela, quando na maioria das vezes nós não temos forças para vencê-las, nós nos tornamos escravos. Quando você é escravo, você cria uma certa dependência daquilo pelo qual está exercendo o senhorio sobre a sua vida. Então, se no caso aqui esse mal exercia o senhorio sobre a vida desse homem, ele se tornava escravo dessa situação. Somente Jesus, somente o poder, somente viver, somente estar com Ele é capaz de nos levar a uma situação adversa. É capaz de reverter, é capaz de trazer transformação para a minha vida e para a tua vida. Somente Jesus. Não há forças em mim, não há força em você, por mais que nós venhamos a querer, por mais que nós venhamos a desejar, por mais que nós venhamos a entender que é necessário uma transformação, por mais que nós venhamos a entender que é necessário uma mudança, por mais que nós venhamos a entender que é preciso, porque afinal de contas, sabe, tudo aquilo, todas as pessoas que eu tenho contato, a minha família está sendo prejudicada, eu estou sendo prejudicado. Por mais que eu entenda tudo isso, se não tiver Jesus, eu corro o sério risco das minhas atitudes, das minhas decisões serem momentâneas. Eu as tomo, eu quero, mas novamente eu persisto ao erro. Mas novamente eu retorno ao erro. É necessário que Jesus Cristo ele seja estabelecido como Senhor
como dono, como governo da minha vida e da sua vida, para que realmente haja uma transformação, uma mudança. Em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, a Bíblia diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo 8, aquele que vive no pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A manifestação de Cristo, para que eu pudesse recebê-lo, para que eu pudesse aceitá-lo, para que eu pudesse desejá-lo, para que eu pudesse querê-lo como Senhor da minha vida, foi necessário para que toda a obra do diabo fosse quebrada. Foi necessário que na trajetória da vida desse camarada, desse Gerazeno, foi necessário que aparecesse Jesus. Foi necessário que a presença de Jesus fosse uma realidade e que ele o encontrasse e que ele estivesse com ele, para que houvesse ali transformação definitiva e não momentânea. Transformação pelo todo e não apenas por partes. É necessário, Jesus é necessário para a minha mudança e para a tua mudança. Jesus é necessário para que venhamos a nos tornar homens novos, mulheres novos. Esse encontro, esse verdadeiro encontro proporciona, cria isso, restaura todas as coisas. Esse verdadeiro encontro, ele traz misericórdia. A misericórdia é fundamental para que eu e você venhamos a ser transformados. Ele transforma, ele muda todas as coisas. E o interessante é que nós vemos nesse relato aqui em Marcos, que quando esse homem ele se encontra com Jesus, que quando esse homem que estava morto emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, porque afinal de contas a Bíblia fala que ele se machucava. Esse homem que estava completamente perdido, esse homem que estava completamente possesso, esse homem que estava completamente desviado, sem perspectiva nenhuma, quando ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, isso prova para mim e para você a necessidade desse verdadeiro encontro, do fato de vivermos com Ele. Aí a Bíblia fala, a Bíblia relata aqui em Marcos, a partir do capítulo 15, a sua mudança, a sua transformação. E um detalhe extremamente maravilhoso que nós vemos relatado nesse texto, nesse trecho, que ele queria estar com Jesus. Ele persiste para que ele venha a entrar no barco com Jesus, para que ele esteja com Jesus. Mas Jesus ordena e Jesus diz para ele, olha, não, vai para a tua casa e testemunha de tudo aquilo que você viveu, testemunha de tudo aquilo que aconteceu com você. Fator maravilhoso, meu querido. Eu aprendo duas coisas neste momento. Que quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, nós queremos e persistimos em estar com Ele. Nos esforçamos em estar na sua presença em todo momento, em todo instante. Era isso que aconteceu com este homem. Ele queria estar com Jesus, porque afinal de contas foi esse camarada que mudou, que transformou a sua vida. Foi esse camarada que reverteu o seu curso de vida. Ele queria estar próximo dele. Mas Jesus o orienta, e eu aprendo aí que Jesus o orienta a voltar para sua casa para testemunhar a respeito de tudo o que havia acontecido com ele. E eu aprendo aí que é necessário que outras pessoas sejam alcançadas
através daquilo que aconteceu comigo, através daquela transformação que somente Ele pode fazer. A Bíblia fala aqui que Ele testemunhou, que Ele falou em toda a Decápolis a respeito do que Jesus lhe fizera. Jesus lhe fizera. Ele testemunhou a respeito do que Jesus lhe fizera. Fantástico, meu querido. O fato de eu ser contagiado, de eu ser transformado, de eu ser mudado pelo poder de Jesus e testemunhar daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele pode executar na minha vida e na sua vida. Nós temos a possibilidade de optarmos por ter uma vida sem esse Cristo e termos uma vida com esse Cristo. Nós temos a possibilidade de optarmos por vivermos uma vida sem esse governo, sem esse senhorio e com esse senhorio. Eu aqui, de uma maneira muito simples, retratei para você, e você pode aí acompanhar e ler novamente Marcos no capítulo 5, de um homem que vivia sem o controle e sem uma vida dirigida, governada por Cristo. E a partir do momento que ele converte a sua vida, que ele entende que somente Cristo tinha capacidade para transformar. A opção, a escolha está diante de mim e de você. Nós temos a possibilidade de optarmos. E eu quero aqui, neste momento, orar. Eu quero orar, unir a minha fé com a sua, para que nós possamos buscar ao Senhor, para que nós possamos, em oração, colocar diante de Deus tudo aquilo que nós queremos que Ele venha fazer. Meu Deus, toca nessa vida que tem vivido, meu Pai, assolada pelas circunstâncias e situações. Toca nessa vida, meu Deus, que tem vivido assolada pela ação do diabo, e faz novas todas as coisas. O Senhor pode mudar essa trajetória. O Senhor pode mudar essa circunstância. O Senhor pode mudar tudo isso. Meu Deus, que o Teu nome seja uma realidade, que o Teu governo seja uma realidade na vida dessa pessoa que se encontra perdida, afastada, destruída, emocionalmente, fisicamente, mas que o Senhor realmente venha, assim como Tu representaste a salvação, aquela nova perspectiva para esse homem que nós vemos em Marcos, também Tu venhas apresentar para esse homem, para essa mulher, essa nova perspectiva, essa nova vida, e que ele venha, em nome de Jesus, a aceitá-lo, a viver contigo, para experimentar tudo de novo, tudo de novo. Nós lemos aqui em Marcos que esse homem se apresentou íntegro, sentado, portado, apresentado. Fosses Tu, Jesus, que proporcionou a mudança na vida deste homem.
E assim o Senhor pode fazer na vida de qualquer um de nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus.